Oi, gente, eu sou Laís Machado e estou aqui hoje apresentando mais um episódio do podcast Do Começo ao Topo para vocês. Eu sou a Regina Simões, social media, palestrante e comunicadora. Estou super feliz de hoje estar gravando mais um episódio, não é mesmo, Laís? Demais, principalmente que hoje a gente tem duas convidadas aqui, gente, muito especiais, que vão falar de um tema que vai gerar muita curiosidade para todo mundo. É verdade. Hoje o tema é profundo e transformador. Constelação familiar. Uma ferramenta que tem ajudado milhares de pessoas a compreender padrões, curar histórias e viver com propósito. E as convidadas de hoje são duas mentoras sistêmicas incríveis. A Ana Laura Gomes, que é mentora de mulheres e fundadora do Movimento Rainhas, e a Silvânia Silva, que é mentora empresarial e criadora do método Alavanca. Juntas, elas estão abrindo uma nova turma de formação em constelação familiar. E hoje você vai entender por que essa formação pode ser o próximo passo da sua jornada. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada, meninas. Nada, gente, vocês são encantadoras. E como a gente tá falando de coisas encantadoras, já vou aproveitar aqui, gente, pra gente fazer, assim, ó, falar de uma marca aqui de Juiz de Fora, que é de moda feminina, chama Look My Look, gente. E ela trabalha especialmente para mulheres que têm idade entre 30 e 58 anos. E a intenção da marca é o quê? Que as pessoas amem se vestir bem, se sintam confiantes em todas as ocasiões e tenham o propósito de valorizar a beleza e o estilo de cada mulher, com peças versáteis, elegantes e cheias de personalidade. Então, se você quiser conhecer mais da Look My Look, segue no Instagram, @lookmylook_, gente, que é aquele tracinho baixo, tá? Ou vocês podem chamar a Josi, que é a proprietária da Look My Look, no WhatsApp, que é 32 99 140 8706. A Look My Look fica no primeiro piso do Mr. Shopping, loja 182. Porque aqui, né, gente? A gente tem muitos investidores maravilhosos. Então, exatamente. Já que a gente está falando de muita coisa boa, a gente não podia deixar de falar de coisas saborosas, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho, gente, sobre artesanatos gourmet, que eu sou suspeita para falar, porque eu gosto, já comi, já pedi artesanatos gourmet e fica... Nossa, gente, a gente já teve um episódio com doce aqui. Saiu todo mundo, ó. Depois eu vou dar um jeito. O artesanato gourmet, mandar para as nossas convidadas pleníssimas aqui, tá? Depois a gente combina. E cada doce do artesanato gourmet é feito com muito amor e carinho para vocês. São ingredientes de qualidade, tá? Com um toque muito especial que encanta o paladar de todo mundo. Tem bolos, cestas e presentes. E ela também trabalha com kit festa, tá? Então, se você quiser conhecer mais de perto Artesanatos Gourmet, ela fica na Avenida Vereador Raimundo Argreaves, loja 4. Se eu não me engano, é no bairro Linhares. Se eu tiver errado, depois Artesanatos Gourmet corrige aqui, gente. Mas peça pelo WhatsApp também, 32 999 45 5381. E se vocês quiserem seguir no Instagram, é @artesanatosgourmetjf, façam um pedido de vocês. E pra gente... Deixa eu só contextualizar. O bairro não é Linhares, o bairro é Fontesville. É Fontesville? É, Zona Norte. De da onde eu tirei Linhares? Culpa da Dinha. Tá? Eu tô olhando pra ela. Então, retificando o endereço, Avenida Vereador Raimundo Argreaves, loja 4, Fontesville, aqui em Juiz de Fora, é direção Zona Norte. Pode continuar. E, gente, agora a gente vai falar de moda íntima. Tem 4 mulheres nessa mesa, todo mundo gosta, entendeu? Porque tem lingerie tanto mais confortável, que aquela lingerie que a gente usa no dia a dia, quanto tem também aqueles sutiãs mais elaborados, lindos, para uma noite maravilhosa, né, gente? A gente tá falando da Lobac Lingerie, que acredita que a beleza da mulher começa de dentro para fora. Cada peça foi pensada para oferecer o equilíbrio perfeito entre conforto, estilo e confiança. A Lobac, gente, existe desde 2001 e a missão é realçar sua verdadeira essência com qualidade e sustentabilidade. Sinta-se incrível, ouse ser a sua melhor versão. A Lobac está sempre com a gente aqui também, sempre, né? E o endereço da Lobac é a Avenida Belo Horizonte, 219, Monte Líbano, em Mar de Espanha, gente.
E se você quiser falar com a Lobac, é só chamar a Vitória, tá? No WhatsApp, 32 99 810 0346, ou no Instagram, @LobacLingerieOficial. Então, gente, vocês que estão assistindo o episódio de hoje, aproveita, já segue todos os investidores desse primeiro bloco, e agora sim a gente vai realmente entrar no assunto que interessa do nosso podcast. Bora? Bora. Vamos lá. Ana, quero começar com você. O que te fez escolher a constelação como ferramenta de vida e de trabalho? Bom, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a constelação. A constelação, ela me escolheu. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis viver além, sempre tive sonhos muito vivos. E eu percebia que ao longo da minha vida, eu caminhava, eu dava alguns passos para frente e outros para trás. E eu fui procurar onde estavam as origens desse movimento que me impedia de avançar. Quando eu conheci a constelação, eu compreendi qual era a dinâmica da minha vida. Eu percebi que, de forma inconsciente, eu estava carregando padrões de repetição que não pertenciam a mim, que pertenciam à minha ancestralidade. Porque em diversos momentos eu fui a primeira mulher da minha família a conquistar aquilo que eu havia conquistado. Então, por uma lealdade invisível, Regina, é como se eu olhasse para elas e falasse assim: vocês não puderam, eu também não posso. Então, a constelação veio para abrir portas para que eu realmente pudesse conquistar e viver uma vida de resultados. Perfeito. Agora, Silvânia, eu quero saber de você o que te fez escolher a constelação como ferramenta de vida e de trabalho. Então, eu falo muito que a constelação, ela encontra a gente. Sim. Então, quando eu, na pandemia, fui acompanhando e não sabia o que era, né, eu fui aprofundando e eu falei, gente, isso é para mim, para minha vida. E experimentei dessa ferramenta, né, num workshop. Eu falei, eu vou me formar e ser consteladora, porque ela modifica a vida. E rápido, sabe? Ela é uma ferramenta muito rápida, ela é profunda. Então, eu fui encontrada por essa ferramenta. E ela muda muito rápido a vida das pessoas, e por isso que eu me dedico a ela hoje. Será que a constelação me procurou? Por isso que tem esse episódio? Tudo é sistêmico, né? Tudo é sistêmico. Então, vamos lá. Ana, você tem mais de 700 mentoradas, inclusive com atendimento internacional. Exato. Né? Nossa, que chique! Né? Ah, senhora! Em que momento percebeu que a constelação era a base para mulheres prosperarem? Então, a gente vive numa sociedade que nos ensinou que nós mulheres precisamos nos masculinizar para prosperar. É verdade. Só que esse estado de consciência nos leva a um nível de exaustão muito profundo. Essa foi a minha história. Então, eu vivia em busca do sucesso, mas eu acreditava que o sucesso ele vinha através da força e do esforço. Eu vivia esse processo de transformação, eu já tinha resultados, mas como eu disse, esses resultados foram amplificados. Eu olhei e falei, eu preciso levar isso para as minhas mentoradas, para que elas possam vivenciar na prática como é ter uma vida de sucesso, uma vida de leveza e uma vida de resultados sendo feminina e vivendo a sua ciclicidade. Isso serviu para mim, hein? Quando ela falou, focava só em força e esforço, eu já pensei, eu também. Tá vendo como que a constelação te procurou? É, gente. Silvana, você trabalha com empresários e resultados práticos. Como que a constelação sistêmica impacta diretamente nos negócios? Eu costumo dizer que as empresas, ela nasce na emoção. Tudo é na emoção. E só que várias vezes ela não consegue sair daquele lugar, por quê? Ela está com lealdade, invisíveis, né? No inconsciente, lealdade de como eles foram criados. Então ele não consegue precificar, tem medo do merecimento, de se expor. Às vezes eles têm medo até de crescer mais que os pais. Sim. Né? Então eles acabam sendo limitados nisso. Então quando você olha para a sua empresa lá na raiz, honrar quem veio antes, talvez aquela empresa já é uma empresa de família que vai passando de tradição, e às vezes a pessoa não honra os que vieram antes. Às vezes eles tiveram problemas também, e a empresa não flui. Então ela precisa ser olhada dessa forma, para ela ter leveza e fluir. Né? Com um olhar sistêmico, isso acontece. A gente olha um todo ali na empresa.
Perfeito. Então, para contextualizar, a constelação não é somente para curar o passado, mas também sobre prosperar no presente. Exatamente. Então, para a gente compreender, e elas trouxeram aqui os bonecos para ilustrar. Gente, eu tô numa curiosidade. Isso, são representantes. São representantes. E aí eu gostaria que vocês começassem a explicar de fato o que é a constelação. E eu acho que teve uma explicação muito importante que eu vi da Silvânia, ela falando que a constelação não tem nada a ver com religião. Isso. As pessoas têm essa preconceito. Essa crença, né? Crença. Isso. Eu mesma, né? Eu falo de mim. Eu mesma tive essa experiência. Eu falei, não, eu tenho que ver isso de perto. Porque como os movimentos, aqui são com bonecos, representantes. Mas a gente faz também com pessoas. Sim. Então, por exemplo, a Laís vai me representar numa situação. E ela começa a passar mal, chorar muito. Então, aquilo não é espiritual. Ela entrou no meu campo, nas minhas emoções. Mas não tem nada de espiritual. É o campo que mostra. Que isso tudo é um estudo de Bert Hellinger. Então, ali, você vai passar a sentir mesmo. Aí você vai começar a se olhar. Falar, mas gente, como que ela está ali, igualzinha a mim? Né? Sentindo aquelas coisas, chorando, sentindo aquelas emoções no campo. Porque você se permitiu ali no campo. Então, ela fica... você consegue, sabe, entender você mesmo. Que você sai, é como se fosse um drone. Ele sai, você consegue se observar. Você observa o campo, os movimentos. Aí tem as situações que fala assim... Tem a mãe e o pai ali representando. E às vezes o pai não olha para o filho. A mãe, às vezes, fica porque eles tiveram alguma coisa ali naquela criação do filho. Alguns problemas. Só que está tudo no inconsciente. O pai não olha para o filho. Por quê? Aí depois ele vai conversar com os pais. Eu mesma, minha mãe fala, eu não queria mais ter filho. Eu já tinha 3, nossa situação era muito difícil. Naquela época, minha mãe fala, eu não queria. Mas eu nunca me senti rejeitada. Né? Mas a mãe fala, era a condição que tinha. Mas eu comecei a olhar de outra maneira. Porque eu posso, talvez, carregar, sim, a rejeição. Sim. Talvez em alguns lugares que às eu entrava... vezes até inconsciente, sim, inconsciente, né? Não porque ela não quis. Era a situação que estava difícil. Mas ela falou, tá aqui tudo certo, né? Mas desde o ventre, né, Laura? Desde o ventre, ele já é gerado naquela situação ali do campo sistêmico. Exato. E para complementar, é muito importante a gente ressaltar o seguinte, quando nós falamos de campo sistêmico, é como se fosse um campo de informação. Sim. Então, toda a sua história, toda a trajetória que você viveu juntamente com a sua ancestralidade, fica como se fosse um compilado nesse livro, né, nesse livro da vida que é o campo sistêmico. Então, quando eu acesso o seu campo, como a Silvânia bem disse, ou vice-versa, na verdade eu estou acessando informações. Então, nada tem a ver a constelação familiar com religião. É ciência, é técnica, é ferramenta e é resultado concreto. Perfeito. Gente, que interessante, tô adorando isso. E tem pessoas, Laís, que realmente elas misturam as coisas. Ela busca a constelação e vai usar uma ferramenta que ela conhece. Vamos supor que ela é de uma denominação, né? Aí ela vai e usa ali com aquela finalidade, mas ela não é. A constelação, como que a gente pode dizer? A constelação, ela... A constelação familiar que pura, Bert né? Hellinger... É isso. A pura mesmo, a certinha, ela não faz isso. Ela tem muita ética, profundidade e respeito, porque nós estamos entrando no campo da pessoa, de coisas muito íntimas. Aproveitando que vocês estão falando isso é muito importante delas falarem, até para quem quiser se inscrever no curso delas. Porque às vezes tem gente aí fazendo da cabeça, né? Tipo assim, viu alguma coisa na internet, achou interessante, copiou e foi fazer. Isso é muito sério. É necessário então é importante ter a pessoa prudência. ter estudo, formação, tudo certinho. O curso de final de semana, ele não vai te entregar, porque o diferencial do nosso curso, nós vamos estar falando aqui, a nossa formação é isso, porque o nosso aluno, ele vai sair de lá com a vida transformada, porque é isso que é importante, porque nós validamos o nosso trabalho, né, Ana Laura? Validamos em nós mesmos, validamos muito, e a gente sabe o quão essa ferramenta é importante e o quão rápido ela responde. Então, ela tem que ser trabalhada no facilitador, a gente chama isso, o constelador é o facilitador, né? Então, ele vai estar ali, ele tem que ter domínio, porque não é nada dele, as informações vêm ali. Nós costumamos dizer que o campo sistêmico, ele é soberano. Eu não entro com a minha visão pessoal ou com as minhas percepções durante o movimento sistêmico. Então, por isso é importante uma formação que ela seja profunda, que ela seja séria. Para quê? Para que os alunos possam se abastecer do maior número de informação, de toda ferramenta, de toda metodologia sistêmica. A partir disso, ele vive a transformação na própria vida, é lapidado, é transformado, tem propriedade para poder falar, e aí sim, numa visão extremamente profissional,
ele vem e aplica o método e facilita o movimento sistêmico na vida do constelado. Perfeito. Então, vamos lá. A constelação sistêmica, então, explicando novamente, ela é uma base científica, é uma ferramenta que vocês utilizam, mas vocês acessam informações do campo da sua cliente. Exatamente. Ok. E aí, como que os representantes atuam vamos dizer, numa constelação? Dê um exemplo prático aqui pra gente. Veja bem, olha só que interessante. Essa representante aqui sou eu. E aqui eu tenho o representante do meu pai e o representante da minha mãe. Na visão sistêmica, nós falamos o seguinte: quem abre precedência é maior, ou seja, os nossos pais, eles vieram primeiro, eles são maiores do que nós. Então, eles vêm nos impulsionando para a vida. E no momento da nossa concepção, nós recebemos 50% do material genético da nossa mãe, 50% do material genético do nosso pai. A partir dessa junção, eu sou formada. Então, se fosse um outro homem, não seria eu. Se fosse uma outra mulher com meu pai, não seria eu. Eu, Ana Laura, eu só existo porque eu sou exatamente 50% de cada um. Dessa forma, eu posso me enxergar como uma mulher inteira e ser impulsionada pelos dois para a vida. Mas nem sempre essa dinâmica ela vai acontecer. Muitas vezes aqui num movimento sistêmico, eu não consigo olhar para os meus pais nesse lugar de honra. Eu olho para os meus pais num lugar de rejeição, num lugar de cobrança. A minha mãe não me deu o amor suficiente, meu pai não me deu o amor suficiente, o meu pai foi um pai ausente, o meu pai me rejeitou. Dessa maneira, fica faltando uma peça no sistema. Uma vez que falta uma peça no sistema, eu não me reconheço como uma mulher inteira. Se eu olho somente para a força que veio da minha mãe e rejeito, cobro do meu pai, eu não tenho essa força, esse impulso de vida que vem desse homem. Bem como, se eu olho para minha mãe num viés de rejeição ou de exclusão, está faltando aqui a nutrição, porque na visão sistêmica a mãe nutre e o pai impulsiona para a vida. Então, por isso que em muitos momentos, em muitas dinâmicas, como aconteceu na minha vida, antes de eu conhecer essa ferramenta maravilhosa, faltava algo. A vida não tinha completude, não tinha dinheiro, não tinha sucesso e não tinha realização. Então, na prática, é assim que funciona o movimento sistêmico. É uma ferramenta para alavancar resultados, mas é uma ferramenta de amor. Nossa, que lindo. Eu tenho uma dúvida. Eu estava vendo uma pesquisa que estava mostrando que a gente tem no Brasil agora um grande número de crianças que não têm o registro paterno, né? E como que isso fere a identidade da pessoa. Sim. Né? Então, eu gostaria que você explicasse, no caso, né, sendo mulher ou homem, quando ele não tem o registro paterno, tanto no documento quanto na presença física, o que isso acarreta na vida de uma criança, de um adulto, enfim. Você quer explicar? Quer que eu explique? O que acontece? Uma vez que eu não tenho o registro do meu pai e uma vez que eu não reconheço esse homem como fonte criadora e geradora de vida, eu não tenho força para prosseguir. Dessa maneira, eu vou procrastinar. Eu vou começar os meus projetos e eu não vou finalizar. Eu não vou criar raízes, eu não vou criar base. Por quê? Porque essa força. Uma vez que a mãe, na prática, é assim. A criança cai de bicicleta. A mãe é assim, vem cá, meu filho, a mamãe vai te dar colo. É a nutrição. Verdade. E o pai, levanta, você consegue, tenta de novo, você vai conseguir. Uma criança que não tem essa força impulsionando é uma criança que ela cresce sentindo que está faltando algo. Muitas vezes ela vai buscar esse algo que faltou em vícios, drogas, alcoolismo, dentre outras coisas. Então, uma vez que ela não tem esse registro paterno, falta essa força. O que pode ser feito?
Através do movimento sistêmico, ela consegue olhar para a história do pai e compreender que, muitas vezes, esse homem também não teve o pai. Então, ele não consegue entregar aquilo que ele recebeu, que ele não recebeu. Dessa maneira, eu olho para a história do homem que me deu a vida, dos 50% do meu material genético, honro, recebo a vida que chegou até a mim porque primeiro passou por ele, deixo de olhar para o passado e abro permissão para olhar para a vida. Abrindo permissão para olhar para a vida, eu abro permissão para o dinheiro chegar e permanecer e para o amor também ganhar espaço. Então, a constelação também, de certa forma, vai conseguir... Certa não, ela vai ajudar, né? Ela vai ajudar quem não tem esse reconhecimento do pai, etc. Que era uma dúvida muito grande que eu tinha, que eu fui dar uma pesquisada antes, né? Eu tinha a mesma dúvida que você. Eu falei, mas, gente, se não tiver o pai, como que a gente vai ter uma base para fazer constelação? Sabe uma coisa que é muito interessante? Em muitos casos, a pessoa que passa pela experiência da constelação, tempos depois, ela encontra com o pai ou com a família do pai e consegue ter esse registro. Então, o campo abre permissão. É uma ferramenta lindíssima de cura, como eu disse, de cura e de resultado. Eu já fiz o processo de constelação, realmente, a minha vida melhorou muito depois, porque aí eu pude olhar para dentro, né, e observar algumas coisas que eu precisava de aperfeiçoamento, mas me veio um questionamento que eu acho que é algo também que vão vir, né, das pessoas, Sim. dos seguidores. A maioria das pessoas tem dificuldade de honrar pai e mãe, de entender que eles são maiores. E muitas das vezes a gente quer se colocar no lugar do pai ou da mãe, ou confrontar o pai e a mãe, e aí já gera uma desordem sistêmica, sim, já começa a trazer um caos, uma confusão. E qual que é o resultado disso para a vida de uma pessoa? É a pessoa que ela não se submete à hierarquia do pai e da mãe, que eles são maiores. Entender, né? Entender o seu lugar. A gente fala muito na constelação, tomar o seu lugar de força. É isso que a Ana Laura falou aqui, tomar o seu lugar de força. Porque quando você está sendo pai do seu pai, mãe da sua mãe, você está no lugar errado. Porque eles vieram antes. E eles nos deram a vida. Nada que a gente fizer vai pagar o que eles fizeram. Então, nesse movimento aqui que a Ana Laura está falando, mesmo que não conhece o pai, é você entender que através daquele homem, né, ele deu a vida, ele tem a história dele. Eu já tive uma constelada que ela não conheceu o pai. Então, ela não incluía o pai. Quando a gente fez o movimento, ficou lindo. E a vida dela começou a fluir. O dinheiro não ficava na vida dela. Porque com o pai, o dinheiro fica honrando. Porque o pai é que vai para a vida. E ela tinha essa dificuldade. Mas eu não conhecia ele. Falei assim, mas ele existiu. Quantos anos ele morreu? 40 e poucos. E os 40 e poucos anos dele? Como que foi? Ele era um homem também. Vamos olhar para isso. E aí ela incluiu e fez toda... A gente faz todo um trabalho também. Um trabalho que a gente fala de falas de cura. Não é simplesmente, são falas de cura, é onde elas vão trazendo ali as emoções e o movimento é feito. Né? Eu tô rindo porque eu falei, gente, quem acompanha o podcast vai falar, Laís, cara, ela é muito... porque eu já tô pensando assim, ó, tô toda errada, meu Deus. E a gente tem essa tendência, porque nós vamos ficando, nossos pais vão envelhecendo, e a gente tem essa tendência de querer cuidar deles. Mas eles vieram primeiro, eles são Mas fortes. como que eu não cuido? Você tava com a minha mãe hoje, né? Aqui, gente, eu tava com a minha mãe... Laís. Desabafo, sessão desabafo. Veja que interessante, eles vieram primeiro, eles são maiores que você. É como se a vida ela fosse uma estrada sem asfalto. Então, cada geração asfalta parte dessa história. Os seus pais trilharam um caminho, asfaltaram uma estrada até então desconhecida por você e eles chegaram até aqui. Até aqui, quem abriu o caminho não foi você, foram eles. A partir do momento que você compreende que eles tiveram a escolha deles, que eles fizeram o melhor e que eles tiveram força para poder fazer o que tinha que ser feito, você abre permissão para olhar para frente e trilhar e asfaltar aquela estrada que tá crua. Ai, gente, eu vou chorar, fiquei emocionada. Então, respondendo a sua pergunta, Ana Laura, como
que eu faço isso? Compreendendo que eles te deram a vida, que eles têm força, que se não fosse cada um deles não seria você, mas que a partir disso agora você tem permissão para seguir adiante. Porque uma vez que você olha para os seus pais, você está olhando para o passado. A vida está fluindo aqui nas suas costas, as oportunidades chegam e você não consegue aproveitar, você não abre permissão. Honrando os pais, honrando essa força e essa história ancestral, eu consigo olhar para frente, viver a vida e experienciar aquilo que há de melhor. Lindo, perfeito e aprovado, porque depois que eu passei pelo processo da constelação, eu abri permissão e a minha vida está fluindo melhor. Então é verdade mesmo. Mesmo. Eu acompanhei quando ela fez. Não acompanhei o processo, né? Não acompanhei a constelação, mas eu vi o processo. Uma vida sistêmica é uma vida de prosperidade e abundância. A vida flui. Flui, é verdade. E você organiza, né? Tá tudo organizado. E você começa a ter outro olhar. Você passa a ser filho. Porque você quer, né? Deixar seus pais cuidar de você. Porque às vezes muito isso não aconteceu. Aí você permite seus pais, olhe com outro olhar. E a vida começa a fluir com mais... Porque o que acontece? Quando você... O que os pais querem? Eu, como mãe, o que eu quero? Que a minha filha dá certo, que ela vai para a vida. Então, nossos pais também. Qual que é a resposta de sucesso para meus pais? É a minha vida fluir. Então, quando eu estou olhando para eles, eu não deixo ver a vida... Não consigo ver a vida fluir. Porque eu estou olhando para as dores e os problemas ali. E isso acontece na empresa também. Isso é em todos. Né? E tem as leis, né, Ana Laura? As leis sistêmicas, que a gente tem que estar debaixo dessas 3 leis, que é de pertencimento, ordem, hierarquia, né? Hierarquia. Então, a gente olhando essas 3 leis, vivendo, fala, onde eu estou hoje, quando você conhece? Onde eu estou hoje? Qual que eu estou rompendo? Quais leis que eu não estou aqui? Quando você se organiza, pronto. A gente fala que é um emaranhado, né? Mas é um emaranhado, então você começa a tirar ali e começa a vida. E não é só a sua vida, a da sua mãe, a da sua filha. Nossa senhora, então vamos fazer, gente, que a minha tá um ninho. Então vamos tirar, vamos emaranhar. Isso. Meu Jesus. E veja bem, uma vez que eu não consigo respeitar a hierarquia existente no meu sistema familiar, eu também não consigo respeitar a hierarquia existente dentro de uma empresa. Então, muitas vezes, como empresária, se eu não me vejo no meu lugar de força, uma liderança dentro do meu movimento, as pessoas que fazem parte vão entrando nesse lugar e fica tudo bagunçado. Então, uma empresa que não consegue prosperar, que não consegue aumentar o seu faturamento, uma empresa que muitas vezes tem conflito entre equipes, tudo começa na sua liderança. Tudo começa ali no seu gestor, na sua gestora, que tem conflitos e problemas que vieram da onde? Da sua família, do seu sistema familiar. Gente, é muito interessante. Muito. Então, para você que está ouvindo e se sentiu chamado por esse tema, deve, né, estar se perguntando o que é exatamente essa formação e para quem ela é indicada. Falando agora da formação de consteladores. O que de fato é e para quem ela é indicada? Então, a formação, ela é uma técnica, ela é uma ferramenta que vai te preparar para viver uma vida sistêmica, que vai te preparar para ter uma vida de resultados com facilidade na tomada de decisão. Quem pode passar pela nossa formação? Todas as pessoas que desejam ir para o próximo nível. Sejam pessoas que desejam atuar como terapeutas, consteladores, mas também líderes, gestores, pessoas que precisam estar nesse lugar de visão ampliada, de visão amplificada, porque a formação, ela vai te dar uma visão estratégica da vida. Ela vai te colocar num lugar de tomada de decisão com facilidade. Então, é uma ferramenta, é uma técnica para te colocar nesse lugar de resultados. Então, vamos agora comentar com relação às inscrições. Quando que iniciam as inscrições para essa formação? Então, nós já temos o link, né, para estar fazendo as inscrições, nós já temos alunas, né? E... Inclusive, temos uma aluna de Portugal já matriculada. Nossa, gente, a gente está com os convidados muito chique. E agora, dia 25 de novembro, a gente já começa a nossa primeira aula inaugural, e ali nós vamos durante os 11 meses.
né, durante 11 meses o nosso curso, porque nós temos essa preocupação, né, Ana Laura, dos nossos alunos passarem por todas as constelações, serem consteladas, porque elas vão vivenciar e elas vão ali trabalhar, né, a vida delas para elas terem força para estar trabalhando com a vida, no trabalho, né, ou mesmo como facilitadoras. Então agora, dia 25 de novembro, nós já iniciamos. E como facilitadoras dessa formação, né, Silvânia, a gente precisa estar nesse lugar de prudência. Então, durante os 11 meses, serão 11 módulos, 11 temas, e todos os alunos serão constelados pela Silvânia e por mim. É até por isso que as vagas são limitadas, porque nós não abrimos mão dessa experiência dos nossos alunos. Eles precisam e merecem viver esse processo de transformação para que assim eles possam estar a serviço da vida. Nossa, então, gente, para perfeito. você, né, que está nos acompanhando e quer viver de fato essa experiência, o QR Code já está ali no cantinho da tela. É só fazer a leitura e já fazer a sua inscrição para a formação de consteladores que inicia no dia 25 de novembro. Isso. E eu gostaria que você destacasse quais são os benefícios práticos da constelação dessa formação. Primeiro ponto é que essa formação ela pode ser acessada de qualquer lugar. Então, é uma ferramenta, né? Uma formação que ela vai acontecer online, com uma imersão no final. Então, nós temos aí uma surpresa para os nossos alunos, né? Um dia realmente de experiência, ao final, para a gente poder celebrar, entregar os diplomas e viver ali o fechamento, né, desse ciclo. E como eu disse, todos os alunos serão constelados. Então, nós vamos proporcionar para os nossos alunos um processo de acelerador de resultados. Perfeito, incrível. Porque entra autoconhecimento, entra ferramenta profissional, trata-se de prosperidade financeira e ainda tem uma certificação em rede de apoio. Exatamente. Nossa, e além também... completo o curso, hein, gente? Quem não fizer vai perder. Exato. E além também da constelação, atuar na parte de relacionamentos. Então, muitas vezes, os conflitos dentro de relacionamentos, casamentos, também têm essas lealdades invisíveis. Então, é um combo, um compilado para que a vida possa fluir. E elas serão transformadas para transformar, né? Então, por isso que tem que ter, assim, uma formação com muita ética, com muito profissionalismo, com muita entrega, que é isso que nós vamos fazer, para que elas possam sair de lá curadas também. Sim. E é um processo, gente. Hoje a gente constela como nós constelamos. Sempre a gente está fazendo isso, porque é um emaranhado, né? Então, hoje você vai resolver uma coisa, uma questão, amanhã um dinheiro, uma outra coisa, você vai olhando e vai trazendo essas questões para o seu dia a dia, esses desconfortos, mas você vai ter um entendimento dessa visão sistêmica. Tem uma clareza. O próprio Bert Hellinger, né, o pai das constelações, ele constelou até os 93 anos. Então, sinal que é bom, porque você com 93 anos constelando ali, ó, porque você vai sempre achar alguma coisa para você olhar. Sempre tem alguma coisa para a gente estar olhando. E se ele que foi o fundador, né, dessa ferramenta entendeu a importância de levá-la até o final da vida, né, eu aqui como facilitadora vou seguir ali o caminho do mestre. E o grande diferencial de vocês do método sistêmico é que essa formação é para homens e mulheres. Sim. Então, quem quer trabalhar com a parte terapêutica, sendo público masculino ou feminino, devem participar. Fazer a formação. Profissional ele pode, mesmo que ele não queira ser um constelador, para ele entender as dores. Os líderes, isso, líderes, gestores, né, todos os empresários, aquelas pessoas que realmente estão olhando para a vida e falando assim, olha, não é isso aqui que eu quero viver, não. Eu quero ir além. A minha empresa pode ir além. O meu casamento pode ir além. Então, essa ferramenta é para todas as pessoas que desejam viver essa vida. Essa formação é para quem sente que nasceu para ajudar pessoas, mas quer fazer isso de forma profissional, com base, método e propósito. Isso é que é lindo. Sim. Né? Então, agora a gente vai para o bloco 2 de publicidades. Como a gente está falando aqui, né, gente, de ser visto, de se entender, tudo mais, a sua empresa, ela merece ser vista dentro do digital. A gente está falando do Lucas Gomes, gente, é especialista em tráfego pago, marketing estratégico e ajuda os negócios a atrair mais clientes todos os dias. Que empresa que não quer atrair cliente?
Todas, né, gente? Isso é muito importante. Então, o Lucas, gente, ele cuida de tudo. Das campanhas, dos anúncios, dos conteúdos e também dos resultados. Para que você possa focar no que realmente importa, que é o crescimento da sua marca e do seu negócio, tá? Mais do que cliques, o Lucas gera conexão, autoridade e vendas. Para você conseguir falar com o Lucas Gomes, gente, você acessa lá no Instagram, @lucasgomes.tráfego, tá? Com o Lucas Gomes, o digital de verdade a seu favor. Perfeito. Errou? Então, volta agora. Posso voltar? Na publi, vou voltar na publi, tá? 3... Eu comi a palavra trabalho. Vamos lá. 3, 2, 1. Ui, já que a gente está falando aqui de ser visto, de liderança, de entender negócios, vamos falar agora do Lucas Gomes. Gente, a sua empresa ela merece ser vista no digital. Ele é especialista em tráfego pago, marketing estratégico e ajuda o seu negócio a atrair mais clientes todos os dias. Tá? Ele cuida de campanhas, anúncios, conteúdos e resultados para que você consiga focar no que realmente importa, que é o seu negócio. Mais do que cliques, o Lucas gera conexão, autoridade e vendas. Com o Lucas Gomes, o digital trabalha de verdade a favor do seu negócio. E se você quer conhecer mais do trabalho do Lucas, é só seguir lá no Instagram, @lucasgomes.tráfego. Já conhece o Lucas, né? Conheço. Indico o trabalho do Lucas. E agora eu vou falar da Gráfica Local, que com mais de 20 anos de história, a Gráfica Local Cópias é daqui de Juiz de Fora, é uma referência em soluções gráficas e digitais que valorizam marcas e impulsionam negócios. Da criação à impressão, a Local oferece cartões de visita, tanto o cartão de visita físico quanto os digitais interativos, logotipos profissionais, adesivos personalizados, banners, panfletos, folders, catálogos, enfim, uma infinidade de serviços. Também é especialista em impressões digitais, plotagem de projetos técnicos e arquitetônicos, brindes personalizados, perfil no Google, enfim, tudo para destacar a sua empresa na internet. A Gráfica Local fica localizada na Avenida Rio Branco, 2872, loja 5, no centro, no segundo piso do Empório Bahamas, bem no coração da cidade. Para entrar em contato, para solicitar um orçamento, você pode e deve entrar em contato no 32 98409 2229. Gráfica Local Cópias, há quase 20 anos, imprimindo resultados e fortalecendo marcas. Também super indico. Um beijo para toda a família aí da Local. Agora é com você. Gente, é muito bom quando a gente fala de negócio, porque tudo envolve marketing, independente do tipo de marketing. É marketing impresso, é marketing estratégico, é tráfego pago. E a gente não pode deixar de fora o quê? Fotografia. Não dá, porque a foto também faz parte de um bom marketing. A gente está falando da Rose Macedo Fotografia, gente. Ela faz ensaio corporativo, tá? E vai muito além de imagem. Revela a essência real da mulher que empreende, que se supera e que se reinventa todos os dias, tá? Mostra ao mundo quem você é, seu propósito e sua autenticidade. É só você agendar o seu ensaio e viver essa experiência com a Rose, gente. Rose Macedo Fotografia. Histórias reais, mulheres reais. Se você quiser agendar aí seu ensaio com a Rose, é só você entrar em contato no 329-9848-7680 ou, claro, seguir @Rose Macedo Fotografia no Instagram. Perfeito. Agora nós vamos falar sobre histórias reais e prova social. Eu gostaria que vocês contassem uma breve história. Não precisa mencionar o nome das alunas, que superaram medos, que encontraram um propósito, ou aquelas que fizeram até uma transição de carreira, ou aumentaram a renda justamente após o processo da constelação. Sim, eu fiz uma constelação, como vou dizer, a pessoa a constelada, né? Fugiu o que eu falava. A constelada, ela já trabalhava há 17 anos em casa de família, né? E ela era doida para ter o trabalho dela. Então, que é isso que o meu método faz, meu método alavanca. Então, a gente foi e trabalhou, né? Ela a agradecer aquele trabalho e saindo dele de uma forma leve,
Porque não pode ser uma ruptura também. Sim. E nesse processo que ela foi fazendo aquela ruptura, entendendo, agradecendo, ela já foi estudando. Hoje ela é uma personal organizer, conseguiu sair do trabalho, né? E tem essa profissão. Hoje ela é dona do seu próprio trabalho. Ela fez transição de carreira, uma coisa que ela tinha muito medo. Eu conheci em 2019, eu ainda não era consteladora, eu conheci ela em 2019. Depois ela me encontrou na internet como consteladora, né? E ela, Silvânia, eu estou no mesmo lugar. Daquela época eu falei que eu queria sair. Há 6 anos ela não tinha saído daquele lugar. Eu falei, não, vamos fazer os movimentos. E hoje ela está aí voando. É muito lindo ver esse movimento. Nossa, isso para quem faz a constelação, quem é profissional, que nem vocês, né, deve ser muito gratificante. Você vê ali a pessoa começar um processo com você e no final obter sucesso. Isso é muito bom. Muito. E o que acontece? Eu tenho algumas situações, né, algumas consteladas, algumas mentoradas que acontecem com elas o seguinte. Elas já são empresárias, têm a própria empresa, mas não conseguem enxergar que elas têm um negócio. Muitas vezes elas enxergam como se fosse ali uma fonte de renda extra. Então, o movimento sistêmico, né, com as minhas rainhas, como eu costumo dizer, vem muito para esse lugar de tirá-las da margem e levá-las ao trono. Então, elas se reconhecem num lugar de força, olham para si como adultas, porque muitas vezes o negócio não cresce e não prospera, porque as minhas mentoradas, elas se olham como crianças ou como adolescentes. A cara da... Peraí, um momento nessa fala. Ela falou que eu tenho que sair do meu mundinho de Peter Pan. Lembrei disso agora. Mas isso acontece, Laís, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente se olha assim, eu não tô pronta, eu não tô preparada, né? Eu não vou conseguir, mas uma vez que eu me vejo como adulta, 50% da mãe, 50% do pai, eu me vejo como uma mulher inteira, 100%. Aqui, ó, nesse lugar da mulher adulta, eu tenho força para prosseguir. Quando eu estou olhando para os meus pais nesse lugar de falta, nesse lugar de julgamento, eu estou olhando para as dores da infância, para as dores da adolescência. Criança faz dinheiro? Não, criança brinca. Adolescente faz dinheiro? Não, adolescente curte a vida, vive uma aventura. Então, dentro dessa perspectiva, como que eu vou prosperar? Como que eu vou fazer dinheiro? Como que o dinheiro vai ganhar espaço na minha vida? Como que o sucesso vai chegar? Como que o amor vai chegar? Então, a mulher no seu lugar de força, como adulta, 50% pai, 50% a mãe, acontece justamente essa dinâmica. A empresa vai para o centro, vai para o lugar de força, ela se vê como empresária, prospera, toca a empresa, o sucesso chega e o dinheiro fica. Gente, eu tô adorando isso, achei isso muito interessante, tá servindo muito. Porque criança não faz dinheiro. Nunca pensei nisso, é uma coisa que a gente não pensa, já. E outra coisa que a gente fala também, que criança faz o que quer, o adulto faz o que tem que ser feito. Então, isso, quando a gente faz a constelação, a gente também vem falando isso. Agora tem que mudar. Gente, se eu soubesse de constelação antes, eu tinha feito antes. Porque você aprende um pouquinho menos dolorido, né? Exato. Porque, nossa, coitadinha de mim, gente, tanta dor. Ai, podia ter feito antes. Bem que você avisou. Não, mas pode fazer agora. Olha só o que a Silvânia disse. Eu encontrei com a minha mentorada 6 anos depois e ela estava no mesmo lugar. Quando você vive uma vida sistêmica, isso não acontece, não. A vida fica dinâmica, ela flui, impulsiona e você performa. Perfeito. Então, só para tirar uma dúvida, porque aí, no caso, vocês trabalham com a formação de consteladores, tanto o público masculino quanto feminino, mas vocês têm um atendimento também da constelação para o cliente final, vamos dizer assim. Exato, eu tenho o meu método e a Silvânia tem o método dela. Isso, nós unimos os nossos propósitos e a partir disso criamos a formação Alquimia Ancestral. Perfeito, então é muito mais do que formar consteladores, mas é formar líderes conscientes. Exato. É isso. Perfeito. Perfeito. Agora eu quero que vocês expliquem, né, porque já tem pessoas que estão assistindo o episódio, que já estão sentindo no coração esse chamado para fazer parte, né? Eu gostaria que vocês explicassem como que essas pessoas podem fazer a inscrição para essa formação. O link de acesso, ele é no Simpla, em qual aplicativo que eles acessam? Isso, a pessoa ela vai acessar o QR Code que está aparecendo na tela. Ela vai entrar em contato com o nosso canal de vendas e o nosso time de vendas vai direcionar essa pessoa para poder realizar a inscrição.
Tá. E aí o início vai ser 25 de novembro. As turmas são pequenas para vocês terem um acompanhamento mais próximo com as mentoradas. Exato. Né? Vocês vão estar oferecendo, disponibilizando algum bônus exclusivo? Explica pra gente. Sim, os primeiros alunos, né, nossa primeira formação, todos os alunos se tornarão embaixadores do Alquimia Ancestral. Legal. Então, a partir da nossa próxima turma, das próximas formações, todos os alunos que entrarem nessa formação serão formadores também de novos facilitadores. Perfeito. Então, se você sentiu esse toque, não ignore. Às vezes, é exatamente esse movimento que a vida está pedindo, se formar, se curar e se colocar a serviço. Então, a pessoa está aberta porque a constelação está chegando, é uma ferramenta de acesso e ela Eu tenho pode uma fazer dúvida. parte. Eu vou fazer mesmo. Eu vou fazer mesmo. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aí a pessoa que a gente está avisando, né? Vai sair e tudo mais, eles vão saber que dia 25 de novembro inicia as inscrições. Data final para fazer essas inscrições. Nós vamos deixar até dezembro, que é onde será finalizado o primeiro módulo, que é o módulo introdutório. Nós não abrimos mão que os nossos alunos passem por todo o processo. Então, a gente coloca esse prazo, né, até a finalização do módulo 1 para que a inscrição seja realizada. Então, gente, vocês fiquem atentos para vocês não perderem a chance de fazer parte dessa primeira jornada delas de constelação. Alquimia Ancestral. Não perca tempo de vocês. Tem ali o QR Code na tela. Vocês já miram o celular, não custa nada, não cai a mão. Vocês já miram lá e tirem a dúvida de vocês. E se realmente interessar, façam as inscrições. Muito provavelmente eu estarei lá, porque eu achei interessantíssimo. Vai ser um adorei prazer. isso. E realmente é uma coisa assim, eu acho que quem assistiu o episódio realmente vai perceber. É uma coisa que serve para todo mundo. Vocês não têm um público-alvo. Pode até ter um alvo, tipo assim, mas é para todo mundo. É para todos. E por mais que você esteja com a sua vida em ordem, nunca tá tudo em ordem. Parece uma coisa. Muitas vezes Mas por mais que você esteja bem, não, isso é sério. Você sempre pode melhorar. Exato. Né? No meu ponto de vista, assim, eu vou entrar porque a minha vida tá um emaranhado. Mas depois que tudo se resolver, eu penso que é uma coisa que a gente quer continuar para poder manter. E você vai ter consciência, né? E para Muitas poder coisas alcançar você vai- outras coisas. Você vai curando, porque você vai ter consciência. Fala, nossa, Sim. eu tô aqui assim, com a minha mãe, eu não posso, eu tenho que voltar a ser filha. Você vai entender o processo. de E volta. além disso, de você se tornar uma líder consciente, você ainda vai se tornar embaixadora. Exatamente. Gente, isso é muito... Então você se torna referência, Referência. né? Abre ali uma comunidade, uma rede onde você vai estar também dentro de um lugar de liderança e o seu negócio vai ganhar visibilidade. Ai, legal, gostei. Perfeito. Agora eu gostaria que vocês, de forma particular cada uma, deixasse o endereço de vocês de atendimento, número de telefone de contato e Instagram. Ótimo. Para aquela câmera ali. Então eu me chamo Ana Laura, eu estou em Belo Horizonte. Você consegue me encontrar através do telefone 319-8312-3676 e no Instagram, @AnaLauraOGomesOficial. Eu realizo tanto atendimentos online quanto no presencial. Sei, vocês também podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Silvane_terapeuta. Então, eu faço também atendimentos no presencial e online. Vocês podem também acessar o Facebook, né? Silvana Silva. Lá também é muitas informações do nosso curso, né? E através do WhatsApp, que é 329-8452-0544. Vai ser um prazer atender vocês. Então, só para fomentar, a formação começa em novembro e o link já está disponível na bio também para fazer inscrição. Sim. Tem também o QR Code ali no canto da tela e a gente está aguardando as inscrições. Vou replicar esse movimento, né, essas informações para dentro da nossa comunidade de empreendedoras, de empresárias, das líderes. Tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante. E eu gostaria de agradecer a Ana e a Silvana, mas antes de agradecer, tem a pergunta. E para elas faz muito sentido. Faz a gente muito saber qual sentido. que é. É verdade. Vamos ver, Vamos Silvânia. lá. Cada uma deve ter a sua palavra, Isso. né? Então, eu vou perguntar primeiro para Ana Laura e a mesma pergunta para você. Você pode responder na sequência. Uma palavra que resume o seu começo ao topo.
Resiliência. Coragem. Coragem é boa também. Ai, gente, Porque a eu vida- fiquei toda arrepiada. Eu adoro essa pergunta. Me acho quando eu faço Olha, ela. gente, eu tenho essa ancoragem. O que a vida requer da gente é coragem. E por quê? Porque para olhar para nossas raízes, nós temos que ter coragem. Porque é tudo muito maravilhoso, mas também acaba sendo doloroso. Você encontra com várias coisas que você começa a entender. Né? Eu mesmo na minha casa, eu gosto muito de dar os exemplos meus, porque mudou muita coisa dentro da minha casa, da minha vida. O meu pai perdeu o pai dele com 4 anos, ele não lembrava. Né? Então a gente vai vendo isso, vai trazendo essas dores, né? E vai começando a entender por que se o meu pai comportava de tal maneira. Né? Aí então vai ficando mais leve, você vai começando a olhar não só para o pai, mas olhar para o homem que ele era, o que ele sofreu, o que ele trouxe. Porque uma coisa que a constelação que é linda, ela não tem julgamento. Exato. Tudo foi como tinha que ser. E quando você fala isso para o seu pai que é ausente, para sua mãe que não deu conta, ou outras coisas, casamento que não deu certo, tá tudo certo. Tudo foi como tinha que ser e vamos seguir em frente. Porque é assim a vida, né? É uma outra história, um novo tempo e a gente fica mais leve e tudo flui. Ai, gente, queria muito agradecer vocês, porque assim, eu gosto dessas coisas, né? Todo episódio que tem alguma coisa mais emocional, assim, eu me entrego, gente. Eu fico tipo, nossa, eu tenho que fazer tudo aquilo. Porque é gostoso, né? Sim. Eu acho que também vai da etapa da vida que a gente tá vivendo, do que tá acontecendo. E eu vou fazer, porque eu gostei muito gostei do propósito, achei muito interessante. Eu sou uma pessoa curiosa de nascença. Porque me despertou curiosidade, eu tô fazendo, entendeu? Mas realmente eu senti propósito. Eu senti que é uma coisa que muda mesmo, que vai fazer a diferença pra minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E eu espero que vocês aí também tenham sentido essa diferença. Sigam elas nas redes sociais. Cada uma particular e também o projeto delas, né? E aproveita, gente, novamente aqui falando para vocês, já façam as inscrições, começa dia 25 de novembro, só apontar o celular para o nosso QR Code ali. E aí, gente, vocês vão ter todas as informações que vocês precisam. Obrigada, muito obrigada pelo episódio de hoje. Vocês duas são incríveis, simpáticas, passam uma paz maravilhosa que eu já acredito que venha mesmo dessa energia que vocês têm e aprenderam na constelação, né? E a gente agradece muito. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Constelação é pulso de vida, é nutrição. Então, hoje poder me colocar como uma facilitadora e poder apresentar aqui no programa de vocês essa ferramenta que mudou e muda a minha vida até hoje, para mim é algo grandioso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também venho agradecer, meninos, é um enorme carinho estar com vocês, né? Já faço parte da comunidade. Sim. Juiz de Fora está me acolhendo, né? Porque Isso. eu estou nova aqui, está me acolhendo e vocês são as pessoas maravilhosas. E a que a Laís falou, né? O que eu falei no início, a Laís pegou para ela, que a constelação, ela encontra a gente. Ela me encontrou, como você aí também que está ouvindo, você vai ser encontrado por essa constelação. Porque ela faz muito sentido, porque você vai entrar a serviço da vida, da sua vida e da vida do próximo. Porque você mudando a sua vida, você muda a vida do outro, né? Exato. Então, a minha gratidão aqui, meninas, por essa Obrigada. oportunidade. Esse foi mais um episódio do podcast Do Começo ao Topo. Se fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E siga o podcast nas nossas redes sociais, no Instagram e no canal do YouTube. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.